Agora é hora de trabalhar com as alterações ocorridas no crime de furto nos anos de 2018 e 2019. Tivemos duas leis, as leis 13.654 de 2018 e 13.964 de 2019, que trouxeram alterações importantes. A 13.654 introduziu no artigo 155 duas novas modalidades de furto qualificado, enquanto a lei 13.964, que é o pacote anticrime, rotulou como hediondo uma dessas circunstâncias qualificadoras trazidas pela lei 13.654. Então agora a gente tem dois furtos qualificados novos e um deles sendo crime hediondo em razão da vigência do pacote anticrime. Então, primeiramente, a gente acompanha a redação do caput do artigo 155 do Código Penal, aparece para você, que é o furto simples, que você já conhece a redação, desde a redação original do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então a gente tem aí nesse artigo 155 caput um crime que admite o princípio da insignificância, um crime que admite suspensão condicional do processo, porque a pena é de 1 a 4 anos e multa. Temos no artigo 155 caput, furto simples, uma infração de médio potencial ofensivo, admitindo o sursi processual. Mas não é dele que vamos tratar nesse bloco. Eu só coloquei aqui para você relembrar a redação do crime de furto, mas o nosso objetivo é tratar das duas qualificadoras que foram introduzidas pela Lei 13.654 de 2018. A primeira delas está no parágrafo 4º do artigo 155. Então, esse parágrafo 4º, que diz a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Redação incluída pela Lei 13.654 de 2018. A gente vê, então, que existe agora uma modalidade mais gravosa de furto, cuja circunstância é qualificadora do delito, com a pena, inclusive, idêntica à do roubo simples, pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, que é a mesma pena do caput do artigo 157 do Código Penal. E aí, a gente percebe que, nessa modalidade, o fato de haver o emprego de explosivo ou de artefato análogo causando perigo para um número indeterminado de pessoas faz com que o crime seja mais grave, ou seja, é o furto com emprego de explosivo ou artefato análogo. Vinícius, o que seria esse artefato análogo? O artefato análogo não necessariamente tem a pólvora como sua substância. Eu poderia, por exemplo, fazer um comparativo entre um explosivo com pólvora e uma descarga elétrica que fosse utilizada para abrir determinado compartimento, para estourar determinado compartimento. Isso vai ser suficiente para a incidência da qualificadora. Na medida em que nós temos um artefato análogo, qualquer que seja, que tenha um perigo similar ao perigo provocado por um explosivo, sendo um perigo comum, ou seja, para um número indeterminado de pessoas. Quando isso ocorrer, o crime será qualificado. Mas não só isso. Em razão da introdução do pacote anticrime no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 13.964 de 2019, essa modalidade de furto do artigo 155, parágrafo 4º, passou a ser crime hediondo. Então, pela primeira vez na história do direito penal brasileiro, temos uma modalidade hedionda no delito de furto. Vinícius, então o pacote anticrime trouxe isso? Trouxe. Olha o que aparece aí, nova redação da Lei 8.072 de 90, no artigo 1º, inciso 9, que diz, também é hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º, incluído pela Lei 13.964 de 2019. O que você percebeu então? Essa modalidade de furto, ela na verdade constitui novatio legis impégios por duas vezes. Na primeira vez em que a própria circunstância foi introduzida na lei,
sendo, portanto, uma circunstância mais gravosa. E aí, Vinícius, como é que ficava antes se o sujeito utilizasse o artefato durante a prática do furto? Ele respondia antes no concurso formal impróprio entre furto e o delito de explosão. Só que agora nós temos uma qualificadora específica para isso. E essa qualificadora fez com que não haja mais aquele concurso formal impróprio anterior a partir da entrada em vigor da 13654 de 2018. Então agora, em vez de ter o concurso formal impróprio, nós vamos ter a qualificadora relativa ao próprio emprego de explosivo. É o que vai acontecer em relação a esse delito, sendo, portanto, um crime hediondo. E isso caracteriza ainda mais o novatio legis impégios, porque antes, se o sujeito praticasse o delito de furto mais o delito de explosão, nenhum dos dois crimes eram considerados como hediondo, o que fazia com que a conduta fosse uma conduta mais branda perante o ordenamento jurídico. Mas agora, em havendo uma qualificadora do furto mais a hediondez, não há dúvida de que há novatio legis impégios em relação a esse tipo de conduta. Então você já sabe que o furto com explosivo é crime hediondo, com a redação introduzida pelo pacote anticrime. Mas perceba, além do furto com explosivo, a Lei 13.654 de 2018 trouxe também o furto de explosivo no parágrafo 7º, nova redação aí desse parágrafo 7º do artigo 155. Olha o que aparece. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, incluído pela Lei 13.654 de 2018. O que você percebe aí? Esse furto é o furto de explosivo, ou ainda de acessórios que possam, de forma conjunta ou isolada, provocar algum tipo de explosão. Com isso, vamos ter mais uma modalidade qualificada de furto, com a mesma pena do roubo simples, pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, mas a pegadinha que vai vir em prova é a seguinte: o furto de explosivo não é crime hediondo. Só houve o rótulo da hediondez para o roubo com explosivo com a introdução do pacote anticrime, e isso vai despencar em prova. Furto com o uso de explosivo, crime hediondo, sendo também hediondo se houver a utilização de artefatos análogos que causem perigo comum. Agora, o furto de explosivo, embora seja um furto qualificado, caracterizando, portanto, novatio legis impégios, não será hediondo, pois a lei de crimes hediondos não tratou dessa circunstância específica para rotular como hediondez. Cuidado, muito cuidado com essa pegadinha. E agora, para a gente fechar, precisamos analisar se essas duas modalidades de furto que estamos estudando, essas duas qualificadoras, se elas admitem o acordo de não persecução penal, que foi introduzido no Código de Processo Penal no artigo 28A. Então a pergunta agora é: cabe à NPP nestas modalidades de furto? Será possível aplicar o artigo 28A do Código de Processo Penal antes do oferecimento da denúncia para efeito de benefício para o investigado? E aí olha o que diz o artigo 28A do Código de Processo Penal para a gente avaliar se é cabível o ANPP nessas duas modalidades de furto. O 28A diz o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo.
2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o que você percebeu no 28A, principalmente em relação ao caput? Para admitir a NPP, eu preciso que o crime tenha a pena mínima inferior a 4 anos e que ele seja praticado sem violência ou grave ameaça, além da questão da confissão circunstanciada, que também é necessária. Mas perceba, esses furtos que estamos tratando aqui, eles são crimes praticados com violência ou grave ameaça? A resposta é negativa. Nenhum dos dois. Vinícius, nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois. Nem mesmo o furto praticado com explosivo, eu posso dizer que existe violência ou grave ameaça sendo empregada. Porque ao se utilizar o explosivo, nós estamos falando de violência contra a coisa, que não deve ser considerada em relação ao acordo de persecução penal. Aqui nós estamos falando de violência ou grave ameaça contra a pessoa e não contra a coisa. E no furto com explosivo, a qualificadora diz respeito à violência contra a coisa. Porque se fosse violência contra a pessoa, o crime não seria furto, seria delito de roubo. Então, cuidado, nenhum dos dois delitos são praticados com violência ou grave ameaça. Mas, Vinícius, tudo bem. A princípio, então, por esse requisito seria cabível o ANPP. E em relação à pena do delito? Em relação à pena do delito, o que a gente tem que avaliar? Em qualquer dessas duas modalidades, se o crime for consumado, não admitirá a ANPP. Considerando que o crime consumado aqui, ele tem pena de 4 a 10 anos de reclusão e para a ANPP nós precisamos que a pena mínima seja inferior a 4. Então, havendo consumação do delito, não há que se falar em ANPP. Mas, se o crime for tentado, aí sim, temos condições de admitir o ANPP. Por quê? Por causa do 28A, parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Veja, é uma redução de pena, é uma causa de redução de pena de 1 a 2/3. Sendo assim, se em qualquer dessas duas modalidades o crime for tentado e se na pior das hipóteses eu utilizar a fração de 1/3 para poder fazer a redução, é claro que essa pena mínima de 4 anos vai cair e, portanto, vai ser admissível o ANPP. Da mesma forma, se houver alguma outra causa de diminuição, participação de menor importância ou semi-imputabilidade, são circunstâncias que vão permitir o ANPP nessas duas modalidades de furto. Por quê? Porque fazem com que a pena mínima caia, ou seja, que ela fique inferior a 4 anos. Aplica-se o que nós chamamos de teoria da pior das hipóteses. A gente vai pegar a fração que menos diminua para incidir em relação à pena mínima e verificar se o crime vai admitir a NPP. Compreenderam isso aí? Então a gente viu as principais alterações ocorridas no delito de furto nos últimos 2 anos aí, 2018, 2019, e elas são muito importantes, vão cair demais em prova. É importante que você estude muito. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Na próxima aula a gente já vai falar sobre o delito de roubo, também as alterações ocorridas com as últimas leis e também com o pacote anticrime que introduziu agora algumas modalidades de hediondez para o roubo. A gente estuda no próximo bloco. Um abraço.